Eu sou Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. O Chelsea hoje veio para um jogo em que tinha uma situação de grupo muito tranquila, então acabou poupando muitos jogadores, algo que se espera de uma equipe que quer brigar em todas as competições, como é a ambição do Chelsea, então acaba reduzindo os riscos, né, trazendo as suas estrelas para o banco por um tempo para diminuir essa possibilidade de lesão e também dar chance para outros jogadores. Então, nesse sentido, dá para entender completamente a escalação do jogo de hoje. Veio com uma linha defensiva inteira reserva, com Azpilicueta, Christensen, Rudiger e o Emerson, além do goleiro Kepa. No meio campo jogaram Kovacic, Jorginho e o Gilmour. No ataque, Anjorin, o Abraham e também o Kai Havertz, que está voltando ainda, né? Ainda não dá para considerar ele totalmente titular depois que ele voltou da Covid. O Lampard tem usado como titular e às vezes também no banco de reservas. Então, e quando é um jogo como esse de hoje, em que o resultado já está um pouco mais no segundo plano, a gente acaba prestando mais atenção nas novidades, naqueles jogadores que não vinham jogando e que aparecem aí como peças novas na escalação. E no caso de hoje a gente vai acabar chamando mais atenção para dois jogadores. O Anjorin, que jogou no ataque, ele que também pode jogar no meio campo, ele jogou hoje aberto pelo lado esquerdo e demonstrou um potencial muito grande de associação. Não só pelo lado esquerdo, que foi onde ele começou o jogo, mas também por todo o setor ofensivo. Ele transitou muito bem. A gente já sabia que tecnicamente ele tinha condições de ajudar a equipe, mas a questão da atitude é muito importante. Ele chamou muito o jogo, fez uma ótima atuação. Fica aí esse destaque para ele, porque já se torna uma opção real para o nosso elenco. Tendo em vista o que fez hoje, uma atuação de bastante, não de tanto destaque no sentido de jogadas que ele criou, ou algo nesse sentido, ou grandes chances que ele perdeu, mas na questão de participação mesmo, fez um jogo bastante destacado. Tem uma jogada no primeiro tempo em que ele começa muito bem, dá o passe para o Havertz entrega para o Abraham e o Abraham acaba desperdiçando uma chance. No segundo tempo também tem um lance de transição em que ele quase dá uma assistência. Então destaque para o Anjorin nesse início. E além dele, o Gilmour, que hoje entrou numa função um pouco diferente, algo que a gente queria ver dele. Ele que geralmente atua mais na base da jogada, na função que é mais do Jorginho. Hoje ele jogou junto com o Jorginho e também junto com o Kovacic, que não é exatamente um jogador criativo. Inclusive a maior fraqueza do jogo do Kovacic é a criação. Então o Gilmour teve que assumir um pouco mais essa função de criar jogadas e de levar o time para o ataque. E ele errou bastante. Ele fez um jogo de bastante erro de passe, principalmente no terço final. Porém, ele teve uma atitude também que foi bastante positiva, porque ele buscou muito a bola, ele tentou muitos passes mais ousados, passes que não foram completados na maior parte das vezes, mas ele fez um jogo muito ativo. Também para um cara jovem como ele, assim como foi o exemplo do Anjorin, a atitude em campo conta muito. Então o Gilmour fez um jogo interessante, principalmente numa função que a gente não tinha visto tanto dele no time principal ainda. O Chelsea começou perdendo, uma jogada em que o Havertz, jogando pelo lado direito, não recompôs direito. O time do Krasnodar ficou numa situação de 2 contra 1 pelo lado esquerdo. O Azpilicueta ficou sobrecarregado e aí o gol foi muito bem construído, de pé em pé, até chegar no Cabelá, que fez 1-0. O Chelsea conseguiu descontar com um gol de pênalti, um pênalti sofrido pelo Abraham e o gol marcado pelo Jorginho de pênalti. No segundo tempo, o Chelsea sofreu bastante com transição, algo que não vinha acontecendo tanto nas últimas partidas. E hoje o time do Krasnodar conseguiu ter pelo menos 2 boas situações durante o segundo tempo em que pegou uma transição do Chelsea, uma transição defensiva. E o Lampard tem melhorado bastante isso. Acho que nem dá para cobrar tanto na questão mais tática, porque o Chelsea entrou com um time todo desmontado hoje, uma equipe diferente. Então seria até injusto colocar isso como um grande defeito, mas fica claro a observação para o jogo de hoje. Teve umas que o Jorginho perdeu uma bola no meio campo também, que quase gerou uma ação perigosa. O Krasnodar não conseguiu definir bem as suas jogadas, mas caso tivesse tido um melhor aproveitamento, a gente poderia ter saído com uma derrota hoje. E principalmente porque no segundo tempo o Chelsea reduziu bastante o seu ímpeto.
Teve uns 10, 15 minutos em que tentou mais, em que teve boas chances, em que deu uma pressionada na saída de bola também, mas o Krasnodar não teve situações em que ficou totalmente acuado, né, e geralmente conseguia apresentar resposta. Por não ser um jogo em que o resultado, por ser um jogo na verdade em que o resultado não é o fator mais importante, a gente queria ver mais desses meninos que entraram e, né, tudo mais, questão de desempenho de modo geral. Hoje é um jogo, na verdade, que não dá para traçar tantos comentários em um sentido mais crítico, assim. Pensar que no segundo tempo entrou o Werner, entrou o Kanté, entrou o Giroud, mas as peças individualmente falando, elas não resolvem sozinhas. Então, o time estava todo diferente, o meio campo não estava com seu potencial criativo maior. Então é um empate que, ao meu ver, não causa nenhum tipo de pânico ou algo do tipo, embora seja um empate contra uma equipe tecnicamente mais fraca. O Chelsea teve um desempenho ok na maior parte do tempo. A defesa, que é muito criticada ali com o Christensen e o Rudiger, conseguiram ambos fazer um bom jogo. As situações de ataque do Krasnodar surgiram mais de transição, né? Então eles acabaram tendo que segurar muito a barra. O Havertz, dá para deixar um comentário, que eu acho que ele fez um jogo mais apagado do que a maioria, e deixo desde já também esse comentário de que ele, ao meu ver, é mais meia do que um jogador ofensivo, mais meia central. Quando ele jogou como meia central, ele jogou melhor. Hoje, pelo lado direito, ele cometeu algumas falhas, parecia um pouco desligado, não sei se um pouco desinteressado nesse jogo em específico, mas não jogou bem. E o Abraham também não fez um grande jogo, apesar de ter sofrido o pênalti, porém nada que seja muito desesperador também, pensando no Tammy Abraham. Então é isso, o Chelsea passa em primeiro no grupo, teve esse empate hoje, um empate aceitável ao meu ver, principalmente pelo time que entrou em campo. Fica o destaque pelo Anjorin, que entrou muito bem no time, muita personalidade, se torna já uma opção real para o elenco, e seguimos na Champions League como primeiro lugar do grupo. Um abraço e até a próxima.